seja bem-vindo, Saúde na TV. Eu me chamo Catiane De Conto, sou fisioterapeuta e hoje eu trago um assunto muito legal. Tá ganhando muita força no mercado, diferente, adoro trazer coisas diferentes para vocês, meus telespectadores. E nada melhor falar sobre o nosso cérebro. Nós vamos falar sobre ginástica cerebral, sim. E quem vai explicar um pouquinho mais sobre a ginástica cerebral, os benefícios, o que é isso? Como funciona? Qual parte do cérebro que atinge? Quais são os benefícios? Nós temos aqui, né, uma especialista nisso, a Vanessa Valentina Spinelli. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Catiane. Estou muito feliz, me sinto honrada por estar aqui neste momento, neste programa, falando um pouquinho da saúde deste órgão tão importante que é o nosso cérebro. Isso aí. Nosso cérebro é o central de tudo, né, Vanessa? A gente está numa era de grande desenvolvimento. E graças a Deus, esse desenvolvimento chegou ao estudo profundo sobre o cérebro, sobre os benefícios e ativar, né? A nossa preocupação, a ginástica no cérebro, né, Vanessa? É a preocupação em manter esses neurônios, esses motoneurônios, esses estereoreceptores às nossas informações, os nossos pensamentos rápidos, lógicos, né? Temos esse benefício novo, principalmente para nossa região aqui, o benefício da ginástica cerebral, que hoje tem um método, né? Até o método é chamado Supera, até o nome Supera, né? Superar os seus desafios, superar, a gente conseguir, nossa, eu tenho um QI alto, eu sou jovem, mas por que não ativar mais ainda o nosso cérebro, trabalhar mais ainda e ter grandes resultados até na prosperidade, né, Vanessa? Então, explica para nós, para nossos telespectadores, como é essa ginástica cerebral. Muito bem. Bom, é muito importante a gente estar trabalhando o nosso cérebro todos os dias. Por quê? O nosso cérebro, ele é um órgão muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito preguiçoso. Então, a neurociência começou, né, a estudar e começou a compreender que podemos ter muitos ganhos no momento que a gente treina o nosso cérebro. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente treina o nosso cérebro, a gente consegue ter mais memória, concentração, raciocínio, criatividade, autoestima. Ou seja, a gente consegue melhorar muito as áreas cognitivas e socioemocionais, no tanto que são muito importantes para que hoje em dia a gente possa ter mais sucesso, né? Conseguir ter mais concentração na sala de aula com as crianças, conseguir com o jovem que está tentando fazer um vestibular, se concentrar num vestibular, né, e passar, ter mais foco, mais concentração. As pessoas que estão no mercado de trabalho também conseguem ter um raciocínio mais rápido, um pensamento mais lateral, onde pode buscar mais respostas rápidas, eficientes para aquele momento. E os nossos queridos idosos, né, os 60 a mais que a gente chama, eles ganham então mais memória, mais concentração e inclusive autoestima, porque chegam a uma certa idade que eles ficam mais dependentes. E ali no treino para o cérebro, a gente consegue trabalhar todas essas áreas, né, deixando eles bem à vontade e muito acolhidos. Que legal. É um método, eu falo que é um método novo, mas não é tão novo. Faz quanto tempo que existe essa ginástica, Vanessa? A ginástica cerebral, ela existe já há 13 anos no mercado. 13? Isso. Ele foi fundado pelo seu Carlos. E ele, com uma dificuldade com o filho em casa, né? O filho não tinha concentração, dificuldade de se concentrar na escola, não conseguia se desenvolver, né, na escola, nos estudos. Ele começou a buscar informações de como ele podia estar ajudando o seu filho, né, nessa questão da concentração. E aí que ele conseguiu buscar algumas ferramentas e entender que sim, que por que esse método, essas ferramentas não estavam sendo
proporcionadas, né, para as crianças. Sim. E aí que começou a ideia de montar, então, a franquia, né? E a principal ferramenta que a gente usa dentro do método é o ábaco, né? Mais conhecido como o soroban. No Japão, ele já é um instrumento de cálculo milenar. E no Japão ele é muito usado, né? No tanto pois é. Eu, quando você montou a mesa, quando a gente estava conversando, realmente no Japão é utilizado muito, né? Muito, e veio de lá, né? Essa ideia de trabalhar com... Ai, que legal. E como funciona esse ábaco? Quais são os exercícios da ginástica cerebral? Vanessa, explica um pouquinho para nós. Uma coisa, além do exercício, uma coisa importante explicar, esses exercícios também relaxam a nossa mente. Estava pesquisando um pouquinho sobre essa ginástica cerebral. Eu observei que alguns países usam muito em empresários, em empresas. Na Bolsa de Valores, eu estava procurando na internet, tinha alguns relatos de pessoas que trabalham na Bolsa de Valores, que é um estresse altíssimo, utilizam esse método, né? Aí tinha o ábago, então esse é o famoso ábago. Entendi. Eles usam isso para um estágio de relaxamento também, isso? O ábaco, como é que funciona? Quando você está trabalhando com ele, né? Você tem que usar muito o teu foco, tua concentração e o raciocínio. E aí você não tem tempo, né? Enfim, de ficar pensando em outras coisas. Então, ao mesmo tempo, tu consegue desfocar o teu cérebro em situações que estavam te deixando muito ansioso, muito preocupado, estressado, enfim. Sim. Então, sim, é um momento, né, relax, vamos dizer, do nosso cérebro, né? E aí as pessoas começam a se sentir mais tranquilas, a ansiedade diminui. Eu tive a oportunidade de falar com um rapaz, né, porque ele já supera em Caxias, e ele me relatou que ele tem uma indústria, né, uma indústria com o pai dele, metalúrgica, metal mecânico, e ele disse assim que andava muito, muito estressado, muito ansioso, e acabou buscando a metodologia, né? E aí, com esse treino todo, ele conseguiu diminuir a ansiedade, ter mais foco nas tarefas que ele tinha para fazer. Porque, querendo ou não, hoje em dia, o profissional do mercado, ele está muito bombardeado de informações. E muitas vezes, essas informações tiram o foco. Né? E aí, ele perde tempo, né, daquilo que ele podia estar prosperando, produzindo, exato. Então, o treino para o cérebro, ele realmente proporciona isso, mais foco, mais concentração, mais determinação, né, mais disciplina. É isso que o ábaco também trabalha, disciplina, né, nas tarefas que tu vai estar utilizando, né. Fora na parte tanto do teu trabalho, como na família, como na escola, enfim. Ai, que interessante. E essa pessoa é um médico, quem que inventou essa técnica? Da onde surgiu essa técnica, Vanessa? Ele é um engenheiro, tá? Ele não é dentro desta área, né? Saúde. Mas ele é um grande empreendedor, né? E ele se preocupou muito em querer ajudar as pessoas. Então, ele acabou buscando essas informações. Sim, estudou toda a neurociência, né? Isso, todo baseado na neurociência. Ele começou a estruturar o método buscando, sim, baseado na neurociência, psicólogos, psicopedagogos, pessoas envolvidas nessa parte, né, da neurociência e também da educação. Então, ele levou em torno de 2 anos para poder abrir a primeira escola, ter o primeiro aluno, né, e estar com certeza daquilo que estaria promovendo. Hoje já estamos com mais de 350 unidades em todo o Brasil, né, e a Supera já faz em torno de 13 anos que ela está, né, neste meio. Exato. Nossa, o cérebro é o nosso segredo. A gente... os telespectadores já estão acostumados comigo, eu falo bastante sobre a medicina germânica, sobre a nossa ação do nosso cérebro, nosso pensamento, que a gente pensa acontece. E eu achei muito interessante
trazer isso para ativar e melhorar mais ainda os nossos neurônios, o nosso sistema neural. Como é importante a gente manter e ativar mais, não é? Então vamos chamar nossos colaboradores e já retornaremos. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Olá, voltando, Saúde na TV. E hoje com um assunto realmente muito interessante que dá resultados comprovados cientificamente, né, falando sobre o nosso cérebro, sobre a ginástica cerebral. Isso aí. Com a Vanessa. E nós estávamos falando, antes de chamar nossos colaboradores, sobre os benefícios, como que age o nosso cérebro. Vamos falar de uma área, são várias áreas que atua a ginástica, desde a criança, do médio, do grande empresário que não tem tempo, desde o idoso. Mas vamos falar das nossas crianças. Hoje a gente vive, né, um mundo conturbado, onde que as nossas crianças, a gestação já é, né, conturbada, porque hoje a mulher é muito empreendedora, a mulher faz, acontece, e o bebê, né, comprovado cientificamente, recebe todas essas informações. E por si só já nasce mais agitado, pensa várias coisas ao mesmo tempo e ainda os professores já não estão mais tão preparados para lidar com essas crianças. E aí as crianças acabam tendo alguns problemas cognitivos, enfim. Me conta que faixa etária de criança, como funciona para nossas crianças? Ótimo. Na verdade, o que me moveu, né, a trazer o treino para o cérebro, né, ginástica para o cérebro aqui na nossa cidade, foi essa questão de ter muitas crianças tendo dificuldade na questão de concentração, agitadas na sala de aula, não conseguindo foco e ter mais aprendizado. Né? A minha formação, então, é em pedagogia e estou fazendo uma pós em neuropsicopedagogia. E entendendo um pouquinho melhor do cérebro através da pós, eu entendi que eu posso contribuir mais para esses cérebros queridos, né? Maravilhosos, que são das crianças que estão sendo transformados. A ginástica para o cérebro, ela treina o cérebro da criança para ela ter mais foco, concentração, diminui a ansiedade, diminui a questão, né, de tanta informação que ela vem absorvendo e não está conseguindo separar isso, né, do que realmente é importante para a vida dela, o que não é. Então, através de jogos, atividades dinâmicas, apostilas, neuróbicas, a gente vai proporcionar um momento lúdico, agradável, aonde elas vão se sentir acolhidas e com muito prazer em exercitar o seu cérebro, né? Que às vezes não consegue encontrar, né, fora desse meio que a gente está propondo hoje, né? Então, nessa questão de eu estar muito preocupada com esse lado, né, do desenvolvimento da criança, foi o que mais me motivou, porque eu sou apaixonada, né, por eles, pelos pequenos. Eu acho que nós adultos temos que dar muito apoio, suporte para eles, para que amanhã depois se tornem os adultos mais seguros, né, sabendo qual o caminho melhor tomar, enfim. Sim, né? Tendo ideia, perspectiva de futuro, né? Isso aí. Porque os grandes cientistas estão lá, né? Já nem estão mais com nós, né? Enfim. Exato. E não tinha toda essa estrutura e não tinha todo esse movimento. Hoje a gente observa que o mundo, ele tem muito, mas parece que se parou. Não se tem mais um novo cientista, não se tem mais uma grande descoberta. Por quê? Porque o nosso cérebro fica intoxicado
de tantas informações e de todo o sistema que a gente vive. E acaba não conseguindo deslanchar como deveria, né, deslanchar no sistema que a gente vive hoje de muita coisa boa, de muita modernidade, de muito acesso, mas me parece que a gente tem acesso e ao mesmo tempo não tem. Então, acho que a ginástica laboral, tu me corrige se eu estou falando errado, a ginástica laboral, ela proporciona um caminho, de repente, que vem um cientista, que o cérebro da criança fica mais, estamos falando de criança agora, mas de todos os nossos cérebros que ficam sem esse tóxico, fica mais leve, mais tranquilo para aprender e ter ideias. Sim, dentro da metodologia, né, da ginástica para o cérebro, a gente trabalha, sim, e proporciona para eles metas, a gente dá, né, bonifica quem está atingindo as metas, porque o nosso cérebro funciona dessa forma, né? No momento que eu faço algo prazeroso e eu sou recompensado por isso, essas informações se mantêm muito mais, né, no nosso cérebro. Então, a nossa metodologia acaba trabalhando dessa forma, né? Sem contar a questão de que a gente acaba vivendo a nossa rotina muito no automático, isso. E aí nosso cérebro não está mais sendo muito usado. Sim. Né? E aí, a partir do momento que tu treina ele, tu começa a criar novas conexões, aí você permeia nesse treino, você começa a cristalizar essas conexões, e aí quando tu começa a usar realmente, né, aquilo que tu aprendeu para tua vida cotidiana, na escola, na empresa, num clube, enfim, socialmente, você vai conseguir se desenvolver muito mais. E o propósito é, sim, trazer qualidade de vida e saúde mental para as pessoas. Sim, que bacana. E a gente voltando, falando sobre criança, sobre os nossos pequenos, que faixa etária começa, Vanessa? Isso, então as crianças a partir de 6 anos, né, elas precisam estar lendo, escrevendo, pelo menos, né, porque a metodologia precisa. Mas em casa já dá para ir fazendo alguma coisa, né, com jogos de memória, cruzadinhas, jogos de tabuleiro, que muitas vezes a gente tem em casa e não se para fazer com eles, né? Sem contar que a gente acaba tendo essa parte mais social com eles, né? Participa, esse vínculo todo, então... E o importante, né, Vanessa, não é só crianças que têm um déficit de atenção. Eu lendo um pouquinho sobre a ginástica cerebral, eu vejo que independente de uma criança que é hiperativa, que tem um déficit de atenção, eu acredito que é importante para todas as nossas crianças e até para todos nós, para poder, principalmente as nossas crianças, né? Aquilo que tu falou muito importante, para ativar mais neurônios. A gente fica muito estagnado, acorda, vai para a escolinha, pega, busca. Geralmente a gente pega nossas crianças nas escolas, elas estão dormindo, e aí acorda no outro dia, a gente acaba não tendo nem tanto contato, porque já volta para o colégio. Então já tem um espaço, né, um biotipo de outra atividade. É isso. A gente gasta muitos, a gente coloca nossos filhos em várias atividades. Balé, natação, futebol. Então, é muito importante também proporcionar essa ginástica laboral. Existe, falando nisso, uma pergunta. Existe uma ginástica entre filhos e pais, entre famílias? Tem algum método que interage entre a família também? Ou é separado? O treino funciona por faixa etária, né? Não é por família, porque a gente respeita muito o nível cognitivo de cada um, entendi. Tá? Então, crianças, grupo de crianças, no máximo 12 alunos, que daí a gente pode estar acompanhando individualmente. Jovem grupo de jovem, né? Pessoal maior, enfim, adultos e 60 a mais. Também cada um na sua turma, né? Entendi. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente trabalha. E também eu queria falar, além das nossas crianças, a importância que tem, né? O desenvolvimento elas podem potencializar o cérebro delas.
elas. Não precisa ter alguma dificuldade. Sim, vai facilitar no momento de ter que daqui a um tempo estar prestando, né, uma prova para um trabalho, um concurso, né, se inserir melhor no mercado de trabalho, enfim, né. E a questão do Alzheimer, né, o Alzheimer a gente ajuda, mas não cura, né, mas a gente pode postergar pelo menos até uns 5 anos a doença para quem tem Alzheimer, né? Mas tem que começar cedo, né? Treinar já em casa, muita leitura, né? Muita cruzadinha, muitas atividades para o cérebro. A gente fala, né? Uma ginástica. É a mesma coisa, uma ginástica corporal. Bom, que biotipo que eu quero de corpo? Exatamente. Eu quero isso. Bom, quantas vezes na semana eu tenho que ir para academia? Exatamente. O que eu tenho que fazer depois da academia? Né? Então, a mesma coisa é a ginástica para o cérebro. Então, essa ginástica também tem um protocolo. Como que funciona, Vanessa, assim, rapidinho para nós? Quantas vezes na semana? Qual que está escrito no método que o precursor indica? 2 horas semanais, né? E tem todo uma rotina que o educador que acompanha vai estar... 2 horas por semana. Por semana. 2 aulas na semana. Isso, e o curso dura em torno de 18 meses. Mas a franquia tem alunos, né, que se apaixonam com o método e acabam ficando 5, 6 anos dentro da Supera, né? Não quero mais largar a Supera. É um assunto muito interessante, então vamos aos nossos colaboradores e já voltaremos. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Olá, voltando. Saúde na TV. E hoje falando sobre a ginástica cerebral. Isso aí. Aonde a gente estava até agora, né, conversando com vocês, batendo um papo, o quanto que é importante. E encerrando, né? Agora passa o tempo voando, tem muito assunto. Mas rapidinho eu quero que vocês tenham esse conhecimento. Nós estávamos falando sobre Alzheimer. Me veio a pergunta, para o autismo também ajuda? Quais são as patologias, as doenças que a ginástica laboral pode beneficiar os alunos? Bom, assim, a ginástica para o cérebro, ela às vezes não consegue, né, tá ajudando para algumas patologias, porque ela é direcionada para um treino, né? Mas, como eu havia falado, né, é muito importante que essa criança, esse jovem, venha até a escola e a gente faz uma avaliação individual. E aí a gente consegue identificar em que nível cognitivo ele se encontra e o quanto a ginástica para o cérebro vai poder contribuir para que ele possa se desenvolver muito mais na parte cognitiva e socioemocional dele, né? Bacana. Dentro dos estudos, a gente falou de Alzheimer, tem para o Parkinson? Para o Parkinson não, porque... Não tem estudos ainda. Não, ainda não. Sim. Que é algo novo, eu estava pesquisando, é algo novo no Brasil, mas, porém, fora do Brasil é antigo. Pelas minhas pesquisas, claro, existe um outro nome, eles chamam... ginástica neurocerebral. Tem várias nomenclaturas que se usam fora do Brasil. Mas o método, a ativação neurocerebral é a mesma. Aonde? Aqui na frente, bem rapidinho, vocês estão vendo, olha que lindo. Colorido, né? Muito lindo. Sim, Mas aonde tem um material, esse é o material básico. Ou é esse material? Tem mais algum material, Vanessa? Não, isso aqui são alguns jogos que a gente usa, né? O ábaco, como eu falei antes, que é a ferramenta principal do método, né? Depois a gente tem a parede colorida, a torre de Renoi
e o chocolate. Todos eles, tu trabalha a questão, né, de concentração, desenvolve estratégias para te poder resolver, né? Por exemplo, a parede colorida, você tem que desmontar ela, né? E depois tu tem que remontá-la sem que nenhuma das cores se encoste. Então, isso tu precisa de uma estratégia, tu precisa de concentração, tu precisa pensar para que isso aconteça, né? Então, tu já está treinando teu cérebro para te poder ter essa habilidade lá fora. A questão do ábaco, a gente acaba trabalhando, então, raciocínio, concentração. Então, a gente faz cálculos com ele, de soma, de subtração, multiplicação, base 5, base 10. Então, quem tem dificuldade com a matemática também auxilia. Mas o bom é que tu não vai auxiliar só para uma disciplina. Tu acaba auxiliando para a vida. Né? Aquilo que a gente vem falando. Então, a ginástica neurocerebral, a ginástica cerebral. Então, gente, vamos praticar a ginástica cerebral. Maravilhoso, eu vou praticar. Muito bem, será bem-vinda. Eu vou praticar porque eu preciso para trazer mais benefícios aos meus pacientes, aos meus telespectadores e trazer novidade para vocês. Gente, gratidão, Vanessa, obrigada pela oportunidade. E um beijo a todos, ótima semana e vamos fazer ginástica cerebral. Cuidamos do nosso corpo, vamos cuidar do nosso cérebro também. Todos os caprichos, a gente é merecedores, né, meus telespectadores? Nós somos merecedores do melhor. Um beijo, ótima semana. Isso aí, obrigada.